Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Meditar no Evangelho de hoje, né? Vamos lá, né? Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 1 ao 3. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Presta atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Cara, é muito massa que esse evangelho é só tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estrofezinhas pequenas. E em 7 pequenas estrofes, Jesus fala uma coisa muito profunda que a gente pode tirar assim muita riqueza para a nossa vida. Mas vamos começar. Vamos começar do começo. Jesus aqui nesse evangelho ele vai falar digamos assim, 3 etapas diferentes. Num primeiro momento ele vai falar sobre a questão dos escândalos. No segundo momento ele vai falar do perdão. E no terceiro momento ele vai falar da fé. Então vamos adentrar essas 3 realidades. Vamos começar com a parte do escândalo. Jesus fala que é inevitável que vamos nos deparar com escândalos. Vamos nos deparar. A gente vai olhar uma realidade que acontece na nossa vida, tanto nos noticiários, ou no nosso dia a dia, na nossa vida mesmo, e vamos ver que muitas pessoas vão fazer coisas escandalosas, coisas erradas, coisas que não são da vontade de Deus. Mas aí Jesus exorta. Ai daquele que produz esses escândalos, né? Aqui Jesus já também mostrando a sua justiça também, né? Porque e essa justiça de Deus, não se enganem, a gente não fala só, não é só no nosso julgamento, mas também em vida. Em vida, quem colhe, a mamãe sempre fala pra mim, né, minha mãe, a gente colhe o que a gente planta. Então, se nós plantarmos sementes de maldade, de soberba, de vaidade, iremos colher isso também. Isso ainda em vida. Já quem não produz escândalos, quem é sensível à voz de Deus, planta boas plantações, vai colher também isso já aqui na terra. E Jesus já fala isso em outros evangelhos. Nós vamos provar da alegria ainda nesse mundo, vivendo a vontade de Deus. E entenda também que dentro desse escândalo também não é só fazer atitudes ruins, mas também é ser omisso naquilo que eu sou chamado. Por exemplo, você tem uma mãe que está doente e você tem preguiça de cuidar dela. Será que você não está caindo numa omissão de cuidar da sua mãe que lhe cuidou numa época da vida? Se você tem os estudos, seus estudos para estudar, e você não está tratando eles com o devido cuidado, isso também não seria uma forma de escândalo, já que Deus que colocou toda essa nossa inteligência, essa nossa razão?
E engraçado que depois que Deus fala sobre os escândalos, ele vai para o perdão. E eu acho que isso não é uma coincidência. Porque Jesus, logo depois de falar sobre os escândalos da sociedade, ele fala do perdão. Aí ele fala aqui, ó. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Ele fala isso logo depois de falar da parte dos escândalos. E aí já vem, logo no primeiro momento, já vem no meu coração, eu, caramba. Quantas vezes eu já fiquei escandalizado pelo mal das pessoas e só desejei, na minha ira, naquela raiva da atitude das pessoas, o mal delas. Jesus vem falar e vem convidar a gente a ter esse sentimento de misericórdia para com nossos irmãos. E dentro desse perdão, vamos pegar uma linha de raciocínio. Vê se tu pega a minha ideia, segue a linha. Todo ser humano, ele foi criado para a santidade. Uma pá, vamos pensar aqui, uma ferramenta. Uma pá foi feita para cavar. Um copo aqui foi feito para comportar um líquido dentro. Uma tela foi feita para criar imagem. O ser humano foi feito para amar. Amar, né? Mas ser santo. Porque é sinônimo. Ser santo e amar é sinônimo. Mas em poucas palavras, santidade, que é o nosso objetivo, o nosso fim último e primeiro, eu definiria como ser como Cristo. Tomar as mesmas atitudes de Jesus Cristo, viver como Jesus viveu, ter os mesmos sentimentos de Jesus, agir como Jesus agiu, idem. Então pensa comigo. Dentro da realidade de quem é Jesus Cristo, de quem é Deus, existe um aspecto muito forte. Talvez aquele que mais se destaque, que é a misericórdia. Jesus fala em outros evangelhos que ele não veio para os sadios, para os que não, né, para os que estavam bem. Ele veio para os doentes, para os pecadores. E é engraçado que Deus fala do perdão, novamente eu falo, depois de falar dos escândalos. Nossa atitude muitas vezes é só repreender aqueles que fazem o mal. Mas se ele quer te pedir perdão, a gente também dá a atitude de perdoar? Também toma a atitude de dar o perdão para aquela pessoa? Numa cultura que a gente tem tão enraizado, né, o cancelamento, o escrachado do outro, ou então aquela famosa frase, né, que muitos falam, bandido bom é bandido morto. Você já parou às vezes para pensar o que essa frase quer dizer? Não vamos esquecer que lá atrás, em outro evangelho, e foi de um evangelho recente de uma missa, Jesus fala, à medida que julgares, serão julgados. Então pensa assim, se julgarmos nossos irmãos com misericórdia, com amor, paz, paciência, também seremos julgados assim. Mas a contrária é verdade. Se julgarmos nossos irmãos com maldade, com raiva, com ódio no coração, também seremos julgados assim. Aqui, de forma alguma, eu quero tentar passar a imagem de que devemos passar pano para os pecados que os outros cometem. Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero falar. A gente não deve passar pano para o erro dos outros. Tanto que Jesus fala, repreende-o. Mas repreende-o numa ótica de amor. Não repreende por causa da tua ira ou porque tu tem raiva daquela pessoa. Repreende-o porque tu quer levar para ele algo muito melhor do que aquelas atitudes que ele está tomando. Se Jesus não fosse misericordioso, ele não iria ao coração de Saulo, que posteriormente foi chamado de Paulo, que é santo da Igreja Católica e um dos maiores evangelizadores da história da Igreja. Saulo, antes de virar Paulo, perseguia os cristãos. Tentemos viver essa realidade de misericórdia que Deus nos chama hoje, né? E o número 7, ele remete ao infinito. Então, quantas vezes devo perdoar, Luciano? Infinitas vezes. Se queremos ser como Cristo, se queremos ser santos, devemos
praticar sempre o ato de perdoar. Tudo isso é para quê, gente? Para viver a santidade. Engraçado que duas coisas que parece que não tem nada a ver, né? A coisa dos escândalos e do perdão, se complementam, e a terceira é fé, mas a fé que vem nortear tudo isso aqui que ficou atrás. Os apóstolos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus vem falar: pessoal, se sua fé fosse pequena, fosse ao menos pequena, vocês conseguiriam fazer grandes coisas. É porque nem fé vocês têm. Então Jesus fala aqui que peçam a fé. Peçam a fé. E aqui eu também vejo a misericórdia de Jesus, porque os apóstolos, talvez quando Jesus falou essas palavras do perdão e dos escândalos, eles devem ter olhado para si mesmo como eu olhei para mim mesmo e olhei. Eu faço muitas atitudes escandalosas. Eu realmente não perdoo tanto quanto eu deveria perdoar. Eu também, se eu estivesse lá, eu falaria: Senhor, aumenta a minha fé. E Jesus: não. Se você tivesse pouquinho. Então, a gente tem que pedir fé para Jesus. E ter paciência com nós mesmos mesmo. Termos paciência que a santidade é um processo. E que num primeiro momento nós não vamos ter tanta facilidade de perdoar. Não vamos ter tanta facilidade de deixar de ser escandalizador. Mas pedindo fé a Jesus Cristo para nortear, porque é a fé que vai dar um norte, o caminho, a trilha para o amor, e dentro desse amor conseguiremos viver a santidade. Dentro desse amor conseguiremos viver o que Deus quer para nós. Isso é muito lindo. A santidade, temos que ter sede de santidade, mas também temos que ter paciência, respeitar os nossos tempos, nossos limites, e a cada dia, a cada passo, né, ir curando o nosso coração e tornando ele cada vez mais semelhante com o de Cristo. Tem uma música que fala: uma pequena melhora já é um motivo para comemorar. Uma ferida a menos já nos pode fazer voltar a sonhar. Abrace a cruz de Cristo. Abrace o amor crucificado. Inclusive eu acho a imagem a cruz de Cristo. Eu acho a simbologia da cruz, a imagem da cruz, uma manifestação do amor profundo de Deus por nós. Entregue para a cruz. Entregue a Jesus crucificado as suas dificuldades. Porque isso aqui não existe amor maior, né? Não existe amor maior. Deus, que é Deus, se deu até a morte, e morte de cruz. Então, assim, entrega a tua vida, que muitas vezes é cheia de escândalos. Entrega a tua vida que tu muitas vezes tem dificuldade de perdoar, e saiba que Cristo vai curando, vai moldando e vai nos santificando. Tudo isso para quê? Para sermos felizes, amigos. Para sermos felizes. A plena felicidade, não se engane, a plena felicidade está na santidade. Está em viver a santidade. Está em viver a vontade de Deus. Eu falo isso do fundo do meu coração, colocando até a minha história como testemunho disso. Não existe felicidade e alegria maior do que ser de Deus. E a gente sempre encerra falando, né? É bem mais feliz e é muito mais feliz quem faz o outro feliz. Amém? Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a tua luz, irmãos. É isso.